Fala galera do Terceirão, folgo em vê-los maravilhosamente bem. Olha só, aula de hoje, apostila 2B, a última aula que é exatamente sobre Revolução Industrial e movimentos sociais, tá certo? A Revolução Industrial, nada mais nada menos, você tem que pôr em mente que eu preciso aumentar a minha produção. Eu tenho mercado, então eu tenho que aumentar a produção para atender esse mercado. E os movimentos sociais são os movimentos que vão surgir devido às consequências da Revolução. Então vamos ver por etapa. Então, inicialmente, quando começa a Revolução Industrial? Ela vai começar no século XVIII, perfeito? Na Inglaterra. Ela vai ter duas fases, né? Inicialmente nós vamos falar das duas fases. Quais são as fases dela? A primeira, que começa em 1760 até 1860. A segunda, ela vai de 1860, na verdade, até 1945, quando se inicia a terceira Revolução Industrial. Inicialmente, ela começa na Inglaterra, França, Bélgica. Em alguns livros pode aparecer Inglaterra, Bélgica e França, perfeito? Na segunda fase, eu já vou ter outros países, exatamente dentro do imperialismo. Então, eu terei a Alemanha, a Itália, a Rússia, os Estados Unidos e o Japão. No primeiro momento da Revolução, eu vou utilizar o ferro, o carvão e o vapor. Na segunda fase, eu vou entrar com aço, petróleo e eletricidade. Perfeito? Não que eu vá abolir o que eu tinha anteriormente. Não, agora eu tenho novas tecnologias. Inicialmente eu tenho o capitalismo liberal e industrial, e na segunda Revolução Industrial, o capitalismo monopolista. Perfeito? A pergunta é, por quê? Quais são as causas gerais da Revolução Industrial? Primeiro, a Revolução Comercial, que vai ocorrer entre os séculos XV e o século XVII. Legal? O que é a Revolução Comercial? O aumento do comércio, né? Grandes navegações. Podem ver, pega ali grandes navegações, então o mundo fica menor. Né? A descoberta de novos continentes e do caminho para as Índias, criando cada vez mais uma rota de comércio. Formo um mercado mundial, eu incremento cada vez mais o comércio. Então, isso, para a época, me gera uma acumulação primitiva de capital. Né? O que seria isso? É eu ter dinheiro, nada mais, nada menos. Eu tenho dinheiro, eu sim vou investir. Né? A entrada de produtos e riquezas de vários pontos do planeta na Europa. Tranquilo? Então, aparecimento das máquinas, como o tear mecânico, a máquina de fiar e a máquina a vapor. Esses três elementos, eles são a base da Revolução Industrial. Eles vão levar a um aumento de produtividade. Então você está vendo aí o tear mecânico, depois você vai ver a máquina a vapor. Perfeito? Então, eles são a base para o aumento da produtividade. Vamos dar um exemplo. Lá no início, antes da Revolução Industrial, por exemplo, eu vou fazer um sapato, pegar um sapato. Então o artesão ele levava às vezes 18 horas até fazer um sapato, porque ele era dono de todo o processo. Quando eu entro com o maquinário já bem lá na frente, esse sapato eu vou fazer em 20 minutos. Então o aumento da produção, o aumento da produtividade. Legal? Nesse sentido aí. Perfeito? A pergunta agora é, por que a Inglaterra sai na frente? Ela tem capital acumulado. Né? O que é capital acumulado? Dinheiro que ela consegue com as colônias, acordos comerciais na Europa, ela tem disponibilidade de mão de obra, os cercamentos, né? Ou os famosos enclosures. O que é isso? Eu cerco as áreas comunais, expulso esses camponeses e eles vão para onde? Eles vão para as cidades. Nas cidades eles vão ser o quê? Mão de obra farta e barata. Eu tenho matéria-prima disponível, né? Reservas de ferro e de carvão. Inicialmente o carvão é vegetal e depois o carvão mineral. Perfeito? Então eu tenho produção de lã. Então o primeiro pontapé dentro da Revolução Industrial será exatamente dentro da área têxtil. Eu tenho um mercado consumidor, né? Eu tenho colônias, países europeus, tenho assalariados. Eu tenho uma marinha mercante poderosa, porque Oliver Cromwell, que nós falamos lá já nas revoluções inglesas, perfeito, com atos de navegação, lembram lá que transportar mercadorias na Inglaterra para dentro ou fora deveriam ser em navios ingleses ou navio de quem estava comprando ou vendendo, perfeito? Então,
vai tornar a marinha extremamente poderosa, uma marinha mercante forte. Uma burguesia no poder, né, através do parlamento, na Revolução Gloriosa de 1688, e aí a famosa ética protestante. O que é a ética protestante? O estímulo ao lucro. Lembram lá? Vamos falar do calvinismo, né? O calvinismo, ele dizia assim, ó, aqueles que serão salvos já foram escolhidos, e existem sinais, né, lá na Reforma. E aí, quais são os sinais? Uma delas é exatamente a questão do estímulo ao lucro, né? Você ser uma pessoa de sucesso. Tranquilo? Quais são as consequências da Revolução Industrial? Né? Então vamos lá. Consolidação do capitalismo e do poder da burguesia. Isso estava na cara pelo que nós falamos anteriormente. Eu tenho um desenvolvimento tecnológico cada vez maior, concordam? Como, por exemplo, barco a vapor, locomotiva, nas comunicações, por exemplo, telégrafo e, posteriormente, o telefone. Tranquilo? Aqui você pega um exemplo de um barco a vapor. Aí agora eu te dou um exemplo de uma locomotiva. Então, tudo isso, ele estreita, ele diminui a distância, perfeito? Então, agora o mundo, vamos botar uma expressão, aspas, globalizado nesse processo. Então, o que é que eu tenho também? O aumento da produtividade. Automaticamente, como eu falei sobre o sapato, se eu aumento a produtividade, eu vou reduzir preço, né? Como consequência, eu também tenho esgotamento de recursos naturais. Vamos dar um exemplo. O carvão vegetal. Por isso que eu necessito do carvão mineral e outra fonte de energia posterior. Petróleo, eletricidade. Né? Eu vou ter uma urbanização intensa, né? Forte urbanização. Lembram? As pessoas estão migrando do campo para a cidade, mão de obra farta, barata, surgimento das vilas operárias. Formação do proletariado, né, urbano, operários, né, essa mão de obra vindo, eles se tornam os operários. Aí vem o surgimento do capitalismo financeiro, grandes bancos controlando indústrias por meio de compra de ações ou dependência financeira com empréstimos. Os senhores veem isso hoje, né? É um exemplo disso aí. Os bancos, eles compram ações, detêm ações de empresa e podem chegar até o controle acionário dessas empresas. Legal? Aqui eu coloco para vocês uma foto, né, uma pintura, como se fosse assim, olha, eu tenho aí a urbanização intensa. Então você vê que uma das consequências dessa urbanização e essa industrialização seria o quê? A poluição, né? Aquilo ali forte, né? Vamos lá. Como consequência ainda, a exploração de proletários e as lutas proletárias. O que é isso? Eu exploro tanto que daqui a pouco eles vão começar a se unir. Marx usa uma frase que era mais ou menos isso. Ele dizia assim, olha, a burguesia criou seus próprios coveiros. Quem são os coveiros da burguesia? Na visão, os operários. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago esses operários para dentro de uma fábrica, de um local insalubre, que eles estão ali e começam a ter a noção da exploração, começam a conversar sobre essa exploração, é a união, né? É a luta pela conquista, perfeito? Quem é esse proletário? Ele é destituído da posse de meios de produção e do instrumento de trabalho. O que tem ele? Ele só tem meramente a sua mão de obra. Então eles estarão sujeitos a jornadas diárias de mais de 14 horas, tinham lugares que chegavam a 16 horas. Eles não tinham nenhum direito trabalhista. Eu tinha a exploração da mão de obra feminina e infantil, por quê? Porque eu pagava menos para eles, eu ia dizer pagava mais, não, pagava menos para eles, eles aceitavam melhor essa dominação, a resistência deles era menor. Então eu também tinha baixos salários. Aqui, tá bom? Você vê aqui a presença de mulheres e crianças fábricas. Legal? Aqui, ó, legalzinho. Então, a presença feminina, a presença de crianças. Vamos lá. Consequência ainda, desemprego. Cria-se um exército industrial de reserva, né? E aí, para combater inicialmente esta exploração, eu terei dois movimentos. Eles são os precursores. Depois, nós teremos os movimentos sociais que nós vamos ver na sequência. Tá certo? Nós teremos movimentos sociais que eles defendem o operário e também teremos movimentos que defenderão os burgueses, perfeito? Então, vamos lá.
o que vai surgir? Movimentos precursores. Primeiro, ludismo, né? Ele vai ser entre 1811 e 1818. Era o famoso movimento de quebradores de máquinas, né? O seu líder se intitulava General Lud, e o que eles faziam? Eles atacavam as fábricas e destruíam suas máquinas, né? Você vai perguntar assim, mas como é que eles faziam? Vinham andando em bandos? Não, não, não. Eles geralmente marcavam a reunião, olha, nós vamos nos encontrar no dia tal, lá naquela cidade, vamos estar lá na fábrica. Então eles chegavam e quebravam as máquinas. Então vejam que esse movimento ele vai de 11 a 18. Né? Perfeito. O segundo movimento, qual seria? É o movimento cartista, ou também chamado de cartismo. Era um movimento de trabalhadores, eles redigiam cartas, né, ao parlamento, apresentando a situação operária e também fazendo reivindicações. Então vamos dar um exemplo assim, ó. Eles tinham as reivindicações ao parlamento, né, eles vão obter alguns benefícios, como a jornada de trabalho para 10 horas, a regulamentação do trabalho infantil e do feminino. E aí vão surgir as trade unions, né, que são associações de trabalhadores que posteriormente vão dar origem aos sindicatos que os senhores conhecem hoje. Perfeito, né? As imagens aqui de movimentos operários lutando por conquistas. E lembrem-se, isso é extremamente importante, né? O fato de você estar sempre lutando por conquistas. Você, como trabalhador, você se julga muitas vezes explorado pela carga horária de trabalho, carga tributária e por aí vai. Então você tem que estar sempre se mobilizando. Né? E aí o que vai acontecer? Com esse desenvolvimento do capitalismo, ali a gente pode dizer, da industrialização cada vez maior, vão surgir várias correntes ideológicas, né? Uma para justificar o apoio ao capitalismo, como eu disse para vocês, as doutrinas liberais, ou condená-lo e destruí-lo, como as doutrinas socialistas. Então, vamos lá. Qual é a visão do capitalismo, né? Para o capitalismo, a propriedade privada é o controle da burguesia. No socialismo, a propriedade tinha que ser coletiva, deveria ser socializada. Né? O proletário trabalha para a burguesia no capitalismo. No socialismo, o proletário trabalha para a sociedade. Né? No capitalismo, qual é o objetivo? O lucro. No socialismo, qual é o objetivo? O bem-estar coletivo. Perfeito? No capitalismo, a economia é baseada no mercado, lei da oferta e da procura. Para o socialismo, a economia ela seria planificada pela sociedade, perfeito? A sociedade define o que vai ser produzido. Então, agora nós vamos falar sobre essas doutrinas sociais, né? Aquelas que questionavam o capitalismo. Então, primeiro vamos falar do socialismo utópico, né? Ele criticava a propriedade privada, ele falava da defesa da pequena propriedade e ele dizia que a gente deveria resolver isso por acordos de classe. Então, você vê que não vai andar, né? Botar patrão de um lado, empregado do outro, não anda, né? Então, o que vai acontecer? Teremos iniciativas individuais sem resultados, né? Modelos idealizados. Quem faz parte desse processo aí? Saint-Simon, perfeito? Esta figura ilustre que está aqui ao lado, que ele dizia o seguinte, olha, nós temos que ter uma sociedade sem ociosos, né? Militares, clero, nobreza. Né? Para ele, deveria existir ausência de exploração e deveríamos ter 3 classes, sábios, proprietários e os sem posses. E o governo deveria ser composto por um conselho de sábios e artistas. Outro representante, Charles Fourier. Perfeito? Se os senhores forem olhando a data, 1760, 1825, 72, 1837, é o auge da primeira fase da Revolução Industrial. Perfeito? Então, o Charles Fourier ele vai falar do quê? Dos falancérios, né? Fazendas coletivas agroindustriais, onde os trabalhadores ali viveriam. Perfeito? Robert Owen, né, de 71 a 58. O que o Owen vai dizer? Ele fala da melhoria nas condições dos trabalhadores nas suas fábricas, na fábrica dele. Ele melhora a condição do trabalhador, só que infelizmente vai falir. Perfeito? Né? E ele é o cara que vai ajudar na criação das trade unions, que no futuro tornarão-se os sindicatos como nós conhecemos. Legal?
Vamos lá para o próximo. O famoso socialismo científico, né? Ele é o mais em voga porque é o pensamento da proposta revolucionária do proletariado. Quem vai trazer essa proposta? Karl Marx. O famoso Marx, lembra? A ideologia marxista. Então ele vai escrever o Manifesto Comunista em 1848 e o Capital em 1867. Legal? Aí o Marx está aí, você está olhando a figura do Marx, e ele vai ter como parceiro ideológico Friedrich Engels, né, que vai escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O Engels era um industrial. Legal? Aqui está a figura do Engels. Vamos lá. O que propunha o pensamento de Marx, o socialismo científico, né? Ele fala do materialismo histórico, né? Ele vai dizer o seguinte, que a interpretação da história ela é socioeconômica. Ele vai dizer que foi a economia que sempre moveu a sociedade. Aí ele vai falar do modo de produção. Ele diz que o modo de produção é como as sociedades produzem seus meios num determinado momento. Legal? E aí ele falou que para compreender a história, você tem que compreender a produção. Perfeito? E aí ele vai dizer que meio de produção, né, os meios de produção, são os bens necessários para produzir. Legal? E aí ele vai dizer força de trabalho. O que é a força de trabalho? É a capacidade de trabalhar. E aí ele ainda vai dizer, e a relação de produção? Né? Ele vai dizer que a relação entre os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho sempre é uma relação de exploração. Perfeito? E ele disse que era possível medir, né, conhecer o tamanho dessa exploração. Era o que ele vai chamar de mais-valia, certo? A mais-valia é a medida da exploração. Vamos lá. A propriedade privada, na visão deles, é o motivo básico da exploração e ela deve ser abolida. E o Estado, o que é o Estado? É um instrumento de poder dos donos dos meios de produção. Então, os donos, os burgueses, se apropriam do Estado, fazendo com que o Estado atue a seu favor. Perfeito? E aí ele vai falar da luta de classes. O que era a luta de classe? Ou ele vai dizer que era o agente transformador, né? Espécie de motor da história. Você vai ter de um lado os proletários e do outro lado a burguesia. Perfeito? Seguindo? E ele vai dizer que o socialismo seria uma ditadura do proletariado. Seria o quê? A eliminação da propriedade privada. Seria a coletivização, né? Fim da exploração e o fim da luta de classes. E aí, o que você teria? A etapa de transição para a posterior eliminação do Estado e a implantação do comunismo. Então, o socialismo, em outras palavras, seria o meio da transformação para chegarmos ao comunismo. Perfeito? O comunismo é o quê? A meta final do socialismo. Perfeito? Pensamento dialético de Marx e Engels. Para eles, o que acontecia? A tese, o sistema econômico dominante daquela época era o capitalismo. Antítese, crítica ao capitalismo pelos comunistas, apontando suas falhas do sistema capitalista. E a síntese, o resultado deste embate daria origem ao comunismo. Perfeito? Qual outro pensamento? O anarquismo ou comunismo libertário. Perfeito? O que acontece? Para eles, supressão de toda forma de governo, ou seja, sem governo. Perfeito? Liberdade geral. Eles eram contra a propriedade privada, a exploração e qualquer tipo de hierarquia. Governo, exército, igreja, partido. Perfeito? Mais radical que o comunismo. Para eles, deveria ter a passagem imediata ao comunismo com a eliminação do Estado. Representantes, Bakunin foi o maior líder anarquista, né, fazia um anarquismo terrorista. Como isso? Violência no seu método. Qual era o objetivo? A destruição de toda a ordem burguesa. Depois nós vamos ter quem? Proudhon, Pierre Proudhon. O que é a propriedade?
Para ele aceitava as pequenas propriedades, empréstimos sem juros e cooperativas, perfeito? O Estado seria abolido, eu teria uma república de pequenos proprietários, né? Outros representantes, Tolstói, Kropotkin, legal? Muito bem. Então, representantes do anarquismo para os senhores verem. Aí tem a figura do Bakunin, a outra você está vendo Proudhon, você está vendo o ilustre Tolstói e você está vendo aqui o Kropotkin, beleza? Muito bem. E o que é que nós vamos ter? Qual é agora? O chamado doutrina social da igreja, certo? Ou para alguns o socialismo cristão. O Papa Leão XIII, né, essa figura que aparece aí para você, ele vai vir com a encíclica Rerum Novarum, perfeito? Está aí a encíclica, e ele vai ser contra a exploração, ele vai apelar ao espírito cristão, perfeito? Contra a exploração dos operários. Tá? Ele é contra a luta de classes e contra o marxismo, claro, porque lembra, para Marx, né, a religião era o ópio do povo. No socialismo é um Estado laico, né, sem a presença da igreja. Tá? E ele vai dizer, o Leão, que a religião é um instrumento de reforma e justiça social. Então, como eu disse para vocês, ele faz o apelo ao espírito cristão para que os empregadores respeitassem os seus operários. Pois bem, senhores, então terminamos aqui esta aula sobre Revolução Industrial, perfeito? E na próxima aula nós vamos nos encontrar com o outro conteúdo legal que neste primeiro momento aqui eu não lembro, eu anotei aqui nos meus alfarrábios, mas eu esqueci. Perfeito? Mas eu posso dizer que o início da apostila, a terceira apostila, a frente A é Roma, certo? Roma Império. Eu já gravei e postei para vocês na semana passada, Roma Império. Tranquilo? Então, galerinha, é isso aí por hoje. Um beijo para vocês, um grande abraço.